Especialmente o repúdio do Conselho aí, do Conselho Federal de Medicina, especialmente se volta para a conduta do médico, senador federal da República da Bahia, rapaz, Otto Alencar, pela forma, pelo escárnio, né, pela atitude, como tratou a médica doutora Lise Yamaguchi. Deixa eu colocar algumas coisas. Esse estudo que o senhor colocou... Tem que me responder quando foi que aconteceu a primeira manifestação. Fica aqui o protesto do Conselho Federal de Medicina. Comunico nesse momento aqui que encaminharemos um ofício ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, no sentido de que alguma coisa seja feita contra aquele ambiente tóxico, contra aquele ambiente que se estabeleceu na Comissão Parlamentar de Inquérito. O Conselho Federal de Medicina tem sido citado por inúmeras vezes de que vai ser convocado para estar presente. Fica aqui um apelo público para que essa convocação seja feita o mais rápido possível, porque nós gostaríamos de ser a voz dos médicos brasileiros dentro daquela CPI, para que nós possamos colocar de uma forma muito clara para os senhores senadores qual é a posição dos médicos brasileiros em relação à Covid. Porque o que nós vemos são deputados, são senadores da República, são jornalistas, são procuradores, todos falam hoje sobre tratamento, sobre lockdown, sobre a doença Covid. Os únicos que não estão sendo ouvidos são os médicos brasileiros, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, as assistentes sociais, os psicólogos e os dentistas. Mas quem está lá na frente atendendo os pacientes com Covid somos nós. Somos nós médicos com todos esses outros profissionais de saúde. E nós não temos tido voz para podermos falar aquilo que nós pensamos sobre tudo isso que está sendo colocado na Comissão Parlamentar de Inquérito, quando a maior instituição médica do Brasil, o Conselho Federal de Medicina, declara aqui publicamente, como já fiz inúmeras vezes em entrevistas, que nós não temos certeza sobre nada em relação a essa doença desconhecida. E temos todas as dúvidas do mundo. Esse é o ponto. Então, médico e médica brasileira, fica aqui o repúdio do Conselho Federal de Medicina, as atitudes que se estabeleceram dentro daquela CPI, aquele ambiente extremamente tóxico, aquele ambiente que não tem absolutamente nada de democrático. Absolutamente nada de democrático. E, particularmente, a atitude do médico e senador Otto Alencar, ontem, nas agressões que fez à médica Lise Yamaguchi. Não é bem assim não, não é bem assim não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. A gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral. Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar o livro. E não tem estudado. Eu falo com a senhora porque isso não é honesto, doutor. A medicina intelectual, científica. A senhora sabe a data? Muito bem, o senhor tem perguntas. Pega o livro e veja. Aí está uma manifestação, uma nota, uma moção de repúdio do Conselho Federal de Medicina do Brasil. Pense o que é isso. Um órgão se expressando em repúdio. Repúdio pelo quê, Josafa Ramos? Repúdio primeiro pela postura do Senado Federal, pela construção, pela forma como conduz uma investigação, a CPI, né? A CPI sobre questão de saúde. No entanto, não ouve, não considera o órgão máximo de saúde do Brasil, o órgão de grande significado, também pelas palavras aí do doutor, não considera a importância dos médicos e, pelo contrário, tem sido hostil, tem tratado com desrespeito, com ofensa, com agressão aos médicos. Se posiciona repudiando a forma como o senador Otto Alencar tratou a médica Yamaguchi. Sinceramente, aquilo, no meu sentir, aqui falando saindo de Josafa Ramos de Feira de Santana, na Bahia, no meu sentir,
o senador extrapolou todos os limites. Há quem veja aquela CPI toda como um defeito. E para mim, o senador Otto Alencar, naquele tete-a-tete que ele fez com a médica Lise Yamaguchi, para mim, naquilo ali, o senador realmente extrapolou as estratosferas, todas as fronteiras da falta de ética, da falta de respeito humanitário. Se trata de uma senhora de idade médica, com conceito, com currículo, que não tem nem o privilégio, né, de ser culturalmente inserida de raízes no Brasil. Ela é de ligações, né, orientais, dá para perceber pelos traços, pelo nome também, que teria que ser respeitada, senador. Senador da Bahia, aqui está falando uma humilde pessoa, eu saindo de Josafá Ramos, de Feira de Santana, na Bahia, mas que eu me senti execrado. Olha, senador Otto Alencar, quem tem vergonha na cara, deu vontade de chegar lá e pedir desculpa a ela pelo senhor, pelo gesto do senhor. E ainda fiquei sabendo, né, que ali nas galerias do Senado, ali na plenária, tinha um irmão da médica e assistindo aquele vexame. O senador se apropriou, né, de estratégias psicológicas para poder tripudiou publicamente. Ele vem dizendo por aí, já ouvi em algumas manifestações dele se desculpando, que foi coisa de médico para médico e que ele usou de conhecimento técnico. Não foi isso, doutor. Não foi. Ali o senhor se aproveitou da fragilidade humana. Aquilo ali é descomunal. O senhor se aproveitou para aplicar truques, né, truques táticas, né, hostis, hediondas, contra uma indefesa que saiu vitimada. Eu me sinto envergonhado com aquilo que o senhor protagonizou, senador Otto Alencar. Me perdoe, sem aqui paixão, sem aqui sentimentalidade, sem aqui apego a nenhum aspecto de política partidária, mas simplesmente, para mim, se existe uma palavra chamada ética, acho que no vocabulário do senhor ela não foi incluída nos seus estudos. Sou estudante. Provavelmente o senhor estudou antes de ir fazer aquilo ali. É deplorável. Então, vai daqui as minhas palavras, que são uma coisa cidadã, fruto do meu pensamento e uma expressão legítima dentro dessa democracia brasileira. Josafá Ramos, eu me somo, venho me unir ao Conselho Federal de Medicina e me posicionar no sentido de também externar repúdio à conduta do senador Otto Alencar e externar também críticas a respeito da condução desses trabalhos na CPI do Senado, que o Senado da República, se tivesse propósitos bons para com os brasileiros, tivesse sentimento de amor, desejo de zelo, a manifestação de ajuda contra a pandemia não seria fazer essa coisa, esse labor, assim, casa de moribundo, que você percebe a falta de neutralidade. Essa palavra passa longe. A falta de imparcialidade. A falta de serenidade, a falta, né, de valores éticos. Quem está na frente, oh meu Deus do céu, relator, senador Renan Calheiros, mas a CPI deveria investigar governadores, mas o filho do senador, os familiares dele, manda na Alagoas, sendo governador, sendo um bocado de coisa que ele tá ali, quer dizer, para escorar, meu irmão. Para escorar, qual é a neutralidade que esse homem tem? O tempo todo, o senador Omar Aziz, presidente da comissão, o tempo todo atacando o presidente da República. Cadê a conduta ética respeitosa, rapaz? Um presidente da República tem que ser respeitado. Dentro, fora, em todo canto. Não. É atacando o tempo todo, querendo botar as testemunhas, as pessoas que dão depoimento da CPI, querendo conduzir para poder afrontar o presidente. Sinceramente, a conduta de quem faz uma CPI é uma conduta
judicializante, é uma conduta de juiz, de magistrado. Veja, você já viu algum juiz mesmo, algum desembargador, né, numa audiência, hostilizar a testemunha? Nem réu, chefe de quadrilha, seja lá quem for. Você vai assistir uma audiência para você ver o tratamento respeitoso. Faltou do senador Otto Alencar ter um pouquinho de estudo. Aliás, o confronto é de ciência contra amadorismo, né? Ciência contra o off-label, o dilema é esse. O cientificismo sendo colocado lá em cima no topo, como o argumento fundamental de tudo. Agora, deixa eu perguntar, senador Otto Alencar, deixa eu perguntar, Renan Calheiro, deixa eu perguntar, senador Omar Aziz, qual é o currículo exigido para ser senador da República? Discutindo cientificismo por pessoas que sequer é exigido ser além de alfabetizado para exercer o papel? Deus me livre e guarde. Permissão, Vossa Excelência, e a todos que estão assistindo, permissão para me afastar dessa fala aqui de costas mesmo, viu? Porque continências não merece. Que absurdo, lastimável. Josafá Ramos aqui, é só uma opinião.